Graça e paz, irmãos, com muita alegria que nos encontramos na presença do Senhor para mais esse culto online, culto de Páscoa, de celebração da morte, da ressurreição de Cristo Jesus. São todos muito bem-vindos e divulgue também este culto para outras pessoas, seus amigos, seus familiares. Somos a Igreja Batista de Vila Pires, na rua Caravelas 371, Vila Pires, Santo André, São Paulo. Vamos orar ao Senhor, iniciando esta celebração. Santo Deus, nosso Pai, rogamos a Ti a direção do Espírito Santo para esta hora bendita de culto que ora iniciamos e esperamos que este culto seja agradável diante dos Teus olhos. Recebe-nos e nos conduza, é o que nós te pedimos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Vamos juntos? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de
meus irmãos, que nesse momento de culto vamos celebrar ao Senhor com a consagração dos nossos dízimos e ofertas. Os dízimos refere-se ao sustento do ministério local da igreja. Também lembrando os amados irmãos que estamos em campanha para a oferta de missões mundiais. Toda vez que você depositar o seu dízimo, não esqueça de depositar uma importância destinada para missões mundiais, não esquecendo de comunicar à tesouraria aquele valor específico para missões. No seu vídeo você pode observar a instituição bancária, o número da conta para você fazer o devido depósito. Caso alguém tenha dificuldade para ir ao banco, pode nos comunicar. Há sempre alguém de confiança da igreja que pode ir ao seu encontro para retirar o seu dízimo e depositá-lo aqui no templo para o sustento da sua obra. Eu quero fazer aqui referência à nossa Junta de Missões Mundiais. Eu tenho aqui algumas anotações. Isso é muito bom a nível de informação para os irmãos. A Junta de Missões Mundiais, ela foi organizada em 1907. É a organização missionária da Convenção Batista Brasileira para os povos estrangeiros. Presente em cerca de 85 países, com mais de 2.000 missionários. Sua atuação consiste na expansão do trabalho missionário além das fronteiras do Brasil, no despertamento e preparo de vocacionados para missões, dentre muitas outras ações que contribuem para a proclamação do Evangelho no mundo. O objetivo é levar o amor de Deus aos povos através de muitas ações pensadas de acordo com as necessidades de cada país. Mais de 2.000 missionários anunciam o Evangelho de Jesus nos 5 continentes. A sede da nossa Junta de Missões Mundiais é na Rua José Egínio, 416, prédio 21, Tijuca, Rio de Janeiro. O atual diretor executivo da Junta de Missões Mundiais é o pastor Marcos Barreto Soares. Ele assumiu esse ministério, a liderança da Junta de Missões Mundiais, no ano de 2009. Que os irmãos estejam orando pela Junta de Missões Mundiais, orando pelos nossos missionários, que, como os irmãos puderam ouvir, são muitos que estão espalhados por vários países, levando a boa mensagem do Evangelho de Jesus, cumprindo assim a ordem que Cristo deixou para a igreja: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O tema de missões mundiais para este ano é Viva o Poder de Transformar. A divisa está em 2 Timóteo, no seu capítulo 1, versículo 7. Nós vamos orar nesse instante. Após a oração, então, com alegria, consagramos os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Querido Deus, suplicamos a bênção do Senhor para esta hora, quando o teu povo, com alegria, reconhecendo que tudo provém das tuas dadivosas mãos, separam uma parte dos seus proventos materiais para dedicar ao sustento da tua obra através da igreja local, no que diz respeito aos dízimos, que possamos, como membros desta igreja,
não nos esquecermos e sermos fiéis, porque é um grande privilégio que o Senhor nos concede de cooperar com a tua igreja, com a obra do Senhor, enquanto aqui na terra estamos. Abençoa também a obra de missões mundiais. Oramos pela Junta de Missões Mundiais, que lidera, que organiza, que coordena, enfim, todo esse trabalho por vários países pelo mundo todo. E peço ao Senhor que esteja a abençoar todos os nossos missionários, suprindo as suas necessidades e dando-lhes condições para cumprir a missão para a qual o Senhor os chamou. Assim te oramos, agradecidos, no precioso nome de Jesus. Amém e amém.
Meus irmãos, a mensagem desta hora não poderia ser outra a não ser a mensagem da Páscoa, né? Estamos em celebração da Páscoa, ou seja, da morte de Cristo Jesus pelos nossos pecados e da sua gloriosa ressurreição, dando-nos assim a certeza de que, como Ele vive, Ele ressuscitou, um dia nós também ressuscitaremos e viveremos eternamente com Ele. O texto que escolhi está em Êxodo, capítulo 12, o versículo 12 a 14, que diz assim: E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de morte, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-ei por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Meus queridos irmãos, amigos, a libertação do povo judeu da escravidão do Egito após 400 anos, Deus ordenou, através de Moisés, que cada família israelita sacrificasse um cordeiro e com o sangue do cordeiro marcasse o batente da porta de suas casas, para que quando o anjo da morte, à meia-noite, trazendo a última praga, que consistia na morte de todo primogênito de cada família do Egito, ao passar em frente à casa de uma família israelita e vendo o sinal do sangue à porta, o primogênito daquela família seria poupado. Assim aconteceu. Diante dessa terrível praga que ocorreu nesta ocasião, Faraó permitiu que o povo saísse do Egito, retornando para a sua terra. Páscoa simboliza, então, libertação. Para os judeus, libertação da escravidão física. Para nós, os cristãos, a libertação da escravidão do pecado por Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi morto na cruz em nosso lugar. O preço do pecado, lá em Levítico, no capítulo 1, versículo 4, preste atenção o que diz este texto: E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Como podemos ver, segundo o texto, o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, o perdão exigia um preço, e esse preço era a vida de um animal. Hoje nós entendemos o perdão ao olhar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele foi o nosso pagamento definitivo pelos nossos pecados. Os sacrifícios e as ofertas do Antigo Testamento pré-anunciavam
a provisão que viria por meio de Jesus Cristo. A morte de um animal, conforme lemos em Levítico, simbolizava a punição pelo pecado. O pecador então colocava a mão sobre a cabeça do animal que seria oferecido em sacrifício. Isso significava então que aquele animal que seria sacrificado estaria levando o pecado deste pecador, e assim ele receberia o seu perdão. Então a morte de um animal simbolizava a punição pelo pecado e a necessidade do perdão do povo, a fim de que pudesse ele ter um relacionamento com Deus. Até porque, segundo as Escrituras, o pecado nos separa de Deus. Então, para que o homem pudesse voltar a se relacionar com Deus e Deus se relacionar com o homem, o pecado precisava, sem dúvida, ser tirado do meio, ou seja, dentre o homem e Deus, para que não houvesse nenhum impedimento na relação. Quando uma pessoa, meus irmãos, se apresenta diante de Deus para confessar os pecados e aceita o perdão divino, o preço pago por Jesus torna-se real. E isso é tão real quanto se pusesse a mão na cabeça de Jesus. Lembra-se há pouco eu disse que o pecador colocava a mão sobre a cabeça do animal que seguia para o sacrifício, isso simbolizando que uma vez morto, ele estava pagando o preço do pecado daquele pecador. Então, como eu disse, isso se torna tão real quanto se pusesse a mão na cabeça de Jesus, o Cordeiro de Deus, enquanto ele carregava a cruz para o Gólgota, o lugar onde ele seria então sacrificado. Tenhamos em mente, meus irmãos e amigos, que o preço para o nosso perdão foi pago definitivamente por Jesus Cristo na cruz do Calvário. O antigo sistema sacrificial serve para nós hoje de lembrança de que o preço foi pago, e foi pago com a vida, e a vida do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. O seu dia de expiação. O verso 30 do capítulo 16 de Levítico diz assim: porquanto nesse dia se fará propiciação por vocês, para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. O dia da expiação, Yom Kippur, é o dia mais importante para o povo judeu, até os dias de hoje. Há uma data durante o ano em que eles celebram o Yom Kippur, o dia do perdão. Era o dia em que o sumo sacerdote entrava no tabernáculo para oferecer sacrifício pelos pecados de toda a nação. O propósito do sacrifício era a reconciliação de Deus com o seu povo. Dia do perdão. A reconciliação só era possível uma vez que o sacrifício era oferecido e o perdão era concedido. Então,
o relacionamento do povo com Deus e de Deus com o povo tornava-se uma realidade. Por causa do sacrifício de Cristo por nossos pecados, todo dia é o nosso dia de expiação. Ou seja, todo dia é o seu dia, é o meu dia do Yom Kippur, o dia do perdão, o dia para receber perdão dos nossos pecados e nos levar à presença do Senhor. À luz dessa verdade, quando alguém se aproxima de Deus com um coração verdadeiro, ele recebe o perdão dos seus pecados e o dom da vida eterna. João Batista, que veio para preparar o caminho para a manifestação de Jesus aos homens, apontando para ele, exclamou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, versos 7 e 8, ele diz: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, e assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. O fermento, muitas vezes, no contexto da Bíblia, significa o pecado. Então o apóstolo Paulo está deixando isso bem claro, que uma vez que Cristo Jesus sacrificou a sua vida na cruz do Calvário, por mim e por você, ele nos limpou, ele nos purificou de toda maldade, de todo pecado. E então ele diz que agora a nossa celebração, ela deve ser feita não com o fermento antigo, não no pecado, mas numa vida totalmente transformada pelo poder de Deus, pela sua graça, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Há um texto da Bíblia, meus irmãos, muito conhecido: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu costumo dizer que esse é o fundamento de uma real e verdadeira conversão a Cristo Jesus. Certa ocasião ouvi o testemunho de uma pessoa que, segundo ele, conviveu no seio da igreja há muito tempo, porque diante de um apelo feito por um pregador, quem gostaria naquele instante de aceitar Jesus, ele levantou a mão dizendo: eu quero aceitar a Jesus. Ele falou: só que eu tive um problema durante muitos anos com Deus, lutando com Deus, porque eu aceitei a Jesus, mas na verdade eu não conhecia a verdade. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e é a verdade que nos liberta do pecado. É preciso uma pessoa, quando deseja realmente se converter a Jesus, conhecer realmente quem é Jesus e conhecer profundamente a obra que ele realizou na cruz do Calvário. É interessante observar que naquele momento final, quando Jesus já estava a entregar o seu Espírito,
naquele brado que ele deu: meu Pai, eu entrego a Ti o meu espírito. E assim fazendo, o céu se escureceu. Simbolizando exatamente, meus irmãos, esse fato ocorrido, a condição em que nós nos encontrávamos, nas trevas mais profundas do pecado. E a Bíblia diz que a terra estremeceu, que o véu do templo se rasgou. Então agora a possibilidade para todos nós, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, por Ele naquele brado entregar a vida a Deus Pai, por nossos pecados Ele o fez. Podemos sair dessas densas trevas e, no exemplo do véu rasgado, podemos adentrar agora na presença do Senhor sem nenhum problema, tão somente pela mediação de Cristo Jesus, pela morte sangrenta que Ele padeceu na cruz do Calvário pelos meus e os teus pecados. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Dizia esta pessoa: eu aceitei Jesus, mas não conhecia a verdade, e por isso eu ainda não me sentia liberto dos meus pecados. Talvez seja essa a sua condição, a condição de muitas pessoas que se dizem cristãos, de filhos de crentes que se acostumaram no ambiente da igreja e que um dia aceitaram Jesus, simplesmente, a nível de um conhecimento intelectual, mas não conheceram a verdade, e por isso ainda não foram libertos. É muito sério, profundamente sério, essa questão de conversão. É preciso, segundo Jesus, falando com Nicodemos, é preciso nascer de novo. Não é apenas um consentimento intelectual, mas é algo profundamente espiritual. Algo realizado, como diz as Escrituras, pelo Espírito Santo que regenera e que nos dá vida pela graça de Cristo Jesus. Meus irmãos, meus amigos, Jesus veio, Jesus morreu, e ao terceiro dia, segundo as Escrituras, Ele ressuscitou gloriosamente, e Ele subiu ao céu, e Ele em breve voltará. Me acompanhe na leitura desse texto de Atos capítulo 1, verso 10 e 11. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto Ele subia, Jesus subia, eis que junto deles, dos discípulos, se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. O texto não deixa nenhuma dúvida no que concerne a ressurreição de Jesus, a sua volta à presença de Deus Pai, e não deixa nenhuma dúvida quanto ao seu retorno. Segundo as palavras, esse Jesus que foi recebido no céu há de vir, assim como para o céu
ouvistes ir. Você está pronto para a volta de Jesus Cristo? Pode se dar a qualquer momento. Quem sabe ainda hoje, quem sabe amanhã, depois, daqui um ano, não importa. Que Ele vem, Ele vem. A Bíblia diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje. E você está a ouvir hoje, agora, nesse momento, aonde você está, ouvindo a palavra do Senhor, sobre a morte de Jesus, o seu sacrifício para nos expiar-nos de todos os pecados, para nos conceder o dom da vida eterna, para nos reconciliar com Deus. Que obra extraordinária esta de Jesus! E você ouviu que Ele ressuscitou. É isto que celebramos no domingo de Páscoa, a sua ressurreição. E que diante dos olhos espantados daqueles discípulos reunidos ali na Galileia, Ele foi assunto ao céu. E 2 anjos proclamaram aos seus discípulos, assim como vocês estão observando, vendo Jesus subindo. Dessa mesma forma, Ele há de vir. O dia da sua salvação é hoje. O seu Yom Kippur, ou seja, o dia do perdão dos seus pecados, é hoje, é agora. Hoje é o dia para o perdão dos teus pecados, para receber o dom da vida eterna. Concluindo, aí, aonde você está? Eu não te conheço, talvez você não me conhece, talvez está me vendo no seu vídeo pela primeira vez. Isso não importa. O que importa é aí onde você está agora. Confesse a Jesus Cristo como seu suficiente Salvador. Creia nele de todo o coração. Conheça de verdade, porque Ele é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade. E esta verdade que é Jesus, conhecendo a obra que Ele realizou, o grande sofrimento que Ele padeceu em seu lugar, crendo assim, com um coração verdadeiro e sincero, você receberá o perdão de todos os teus pecados e a vida eterna, mediante a sua graça. Que Deus assim nos abençoe e que Deus te abençoe poderosamente. Amém. Oremos. Pai santo e bendito, mais uma vez queremos te agradecer porque o Senhor nos permitiu este momento tão precioso na tua presença. Momento de culto, mesmo que não sendo presencialmente, mas isto pouco importa, porque muitas pessoas, através da tecnologia da qual nos temos utilizado, têm ouvido a tua palavra nesta hora. Talvez não fosse assim, muitos que acabaram de ouvir não teriam ouvido, mas tiveram este privilégio. E nós te pedimos que aqueles que ainda não estão prontos para a volta do Senhor, que ainda não conhecem a verdade, por isso não estão libertos dos seus pecados, que nesta hora, Senhor, o Espírito Santo do Senhor,
que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus, realize a obra em seus corações, para que possam nascer de novo e por Cristo Jesus se tornarem teus filhos amados. Muito obrigado. Por todos nós oramos e assim te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Todos nós te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Agradeço, meu Senhor.